Faremos uma sequência de vídeos falando do tema progressão aritmética. Os vídeos serão divididos em 4 partes. A primeira parte abordará as sequências numéricas ou sucessões numéricas. A segunda parte falará da progressão aritmética, as propriedades e algumas outras situações relevantes à progressão. Na parte 3, falaremos da interpolação aritmética, isto é, como encontrar meios aritméticos. Na parte 4, falaremos da soma dos termos de uma PA. Parte 1. Sequências ou sucessão. O que é uma sequência? A primeira ideia de uma sequência numérica, podemos associar a sequência de eventos também, né? Quando você quer falar de sequência, pode ser sequência de qualquer coisa. Então, uma sequência, geralmente, a gente tem algo que a gente pode tabular, colocar numa certa ordem, ou seja, crescente ou decrescente. Ainda existem casos que uma sequência pode ser constante, ou seja, uma grandeza está variando e a outra não varia. Por exemplo, imagina uma pessoa começa a temperatura, vou colocar bem aqui, a temperatura ao longo do dia. Então aqui é a medida, a quantidade de medidas que ela faz, e aqui a temperatura. Então, o que acontece? Esse cara ele vai em média temperatura. A primeira medida dele, ele encontra, sei lá, 11 graus Celsius. Um lugar bem frio, né? Aí, na segunda medida, ele vai encontrar, suponha, 15 graus Celsius. Na terceira medida, ele encontra 18 graus Celsius. Na quarta medida, ele encontra 21 graus Celsius. Na quinta medida, ele vai encontrar 17 graus Celsius. Na sexta medida, ele encontra, por exemplo, 16 graus Celsius. Já percebemos que existe uma certa sequência aqui, uma sequência de valores que a gente conseguiu tabelar aqui, ou tabular, como diz, né, os valores, formando essa tabelinha aqui, ó, onde a gente relaciona a ordem da medida e a temperatura. Então, numa situação como essa, a gente chama essas medidas, por exemplo, aqui, primeira, segunda, terceira, quarta, a gente chama essas medidas de temperatura nessa ordem de termo. Por exemplo, se eu vou fazer uma sequência ou uma sucessão, que é a mesma palavra, eu digo que essa primeira medida é o chamado primeiro termo da sequência. E assim vou, segundo termo, até chegar ao, sei lá, sexto termo. Veja que a gente utiliza a palavra sexto. Quando eu quero um termo genérico, olha só, o chamado termo genérico, eu digo então que é o termo de ordem N, ou também de ordem N, ou também chamado enésimo termo, tá? Então, essa ideia para a sequência, a gente coloca assim. O primeiro termo de uma sequência, geralmente, ele se refere com... O primeiro termo de uma sequência, geralmente, a gente refere-se a ele com uma letra A e um índice 1. Então, A1 é o nosso primeiro termo. No nosso caso aqui, A1 é 11 graus Celsius. O segundo termo, a gente vai colocar A2, que seria 15 graus Celsius. E assim vai. O sexto termo seria A6, será 16 graus Celsius. Se quiséssemos falar do enésimo termo, esse certamente seria AN, tá? E aí teria um valor para ele, que nós não sabemos aqui. No nosso caso, o AN pode ser qualquer um termo, tá? Enésimo termo pode ser qualquer um. Por exemplo, escolhesse o N igual a 3 seria o A3, o N igual a 6 seria o A6, e assim a gente vai fazendo. Interessante lembrar que uma sequência, ela coloca uma ordem N aqui, ó, com N sendo um número natural, tá? Então, eu estou usando N natural, lógico, sem o zero, porque a gente não começa com o termo A0, a gente está começando com o termo A1. Então, se é um número natural, é um número de contagem, então eu não vou ter meio termo, eu sempre vou ter um termo, dois termos, três termos, e assim vai. Quando eu quero encontrar, por exemplo, o chamado termo geral, né?
termo geral seria o nosso enésimo termo, o AN, né? Sem especificamente dizer qual é o N, mas o termo geral, né, que seria a parte algébrica disso, a gente vai escrever o AN em função dos termos. O AN, ele ocorre, né? Geralmente a gente coloca assim, o AN ocorre geralmente em função dos termos. Por exemplo, eu posso colocar assim que o AN seria o A1 mais 3A2 menos 1. Né? E isso se eu tiver, por exemplo, numa sequência qualquer aí, não especificamente que o A1 e o A2 tenham uma relação. A2. Tá? Então aí eu vou pegar, por exemplo, a partir do 1, se eu colocar 0, esse aqui vai ter que produzir o A1. Se eu colocar 1, vai ter que produzir o A2. Se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, se eu colocar 0, não. Se eu colocar 1, eu vou ter que zerar isso e produzir o A1. Se eu colocar 2, eu vou ter que produzir o A2. Se eu colocar 3, eu vou ter que produzir o A3. E assim vai. Então isso aqui é um exemplo, tá? Então, o que ocorre quando eu coloco uma expressão dessa, se o n vale 1, o resultado que eu vou ter quando eu atribuo o 1 no n, eu terei que encontrar simplesmente quem? Eu vou ter que encontrar o A1. Se eu coloco n igual a 2 no n, eu vou ter que encontrar o A2. E assim vai. Se eu coloco 3, eu vou ter que encontrar o A3. E assim até eu colocar o termo que eu quiser. Essa é uma ideia de termo geral. Lembra, isso aqui é só um exemplo. Não é que o termo geral seja escrito assim. Nem talvez tenha essa sequência. Bem, vamos a algumas ideias de sequência. Por exemplo, vamos a algumas ideias de sequência. Imagina você que eu tenho a seguinte sequência. Vamos colocar aqui alguns exemplos, antes de falarmos, de utilizarmos, tentarmos calcular o termo geral. Por exemplo, a sequência 1, 5, 9, 13. É fácil perceber que essa sequência tem alguns valores. Por exemplo, aqui eu tenho meu A1, aqui eu tenho meu A2, aqui eu tenho meu A3 e aqui eu tenho meu A4. Então, são 4 termos. Então, eu digo que essa sequência tem 4 termos. Bom, como ela só tem 4 termos, a gente costuma dizer que ela é uma sequência finita. Porque só tem 4 termos. Outro exemplo. Vou pegar uma sequência menos 8, menos 6, menos 4, Observa que aqui eu posso até representar a minha sequência. Esse primeiro cara aqui, ó, é o meu A1. Esse segundo aqui é o meu A2. Esse é o meu A3, e aí eu não posso afirmar quais são, poderia até dizer quais são os próximos termos. Só que o que é interessante lembrar é que como tem reticências, essas reticências aqui indicam que ela que continua, né? Que continua indefinidamente. O que significa dizer isso? Que essa sequência é uma sequência infinita. Então já vimos aí que as sequências elas podem ser finitas ou infinitas, né? E um terceiro exemplo aqui, imagina você, eu tenho aqui o seguinte, raiz de 2, 2 raiz de 2, raiz de 2, 2 raiz de 2, 4. Poderíamos até imaginar o seguinte, né? Se você observar, essa sequência, ela aumenta, essa também está aumentando. Mas poderíamos imaginar, por exemplo, uma maneira de encontrar os termos dessa sequência. Tá? Por exemplo, se eu quisesse encontrar os termos dessa sequência, era só observar ele aqui. Mas a sequência infinita, por exemplo, aqui não estão todos os termos representados. Então a gente poderia imaginar nessa ordem, né, com uma certa operação, que eu poderia dizer que aqui nessa sequência, vamos pegar aqui como exemplo esta sequência,
menos 8, menos 6, menos 4 e segue, já que o A1, né, é menos 8, o A2 é menos 6, o A3 é menos 4, poderíamos imaginar que o A4 seria, nessa lógica, menos 2. O A5 seria 0, o A6 seria 2, e poderíamos arriscar que o AN, ou seja, o termo geral dessa sequência, seria quem? Eu pegar o primeiro termo, pegar o A1, né? E, veja, esse termo geral tem que valer para todo mundo. O que está acontecendo na minha sequência? Ele está sempre diminuindo, não é diminuindo, ele está sempre aumentando 2. Porque, veja, de menos 8 para encontrar, por exemplo, vou colocar aqui, ó, poderíamos arriscar aqui que o termo geral dessa sequência, eu teria que fazer isso aqui, ó. Quem é o A2? O A2 é o A1 mais 2. Por que isso? Se a gente vai observar, ó, é menos 8 mais 2. Isso aqui seria equivalente a escrever o A1 mais 2. Quem é o A3? Você vai falar, ora, é menos 6 mais 2. O que significa isso? Seria equivalente pegar e dizer que já que isso aqui é menos 6, é o A1 mais 2, ou seja, mais 2 vezes 2. Poderíamos colocar o A4, o A3, aliás, o A4, né, já que estamos aqui indicando que ele é menos 2, seria o A3, que é menos 4, o A3, que é menos 4, mais 2, para chegarmos ao menos 2. Ou seja, podemos arriscar que é o A1 mais 3 vezes 2. E daí poderíamos dizer que, por exemplo, o AN seria o A1. Veja que a gente fez aqui, sempre, né, pegando o 1 vezes 2, 2 vezes 2, 3 vezes 2. Imaginar que o A1 mais N menos 1 vezes 2. Observa só que interessante, que quando a gente pegou aqui o 2, deu 1 vezes 2. Quando a gente pegou o 3, deu 2 vezes 2. Quando a gente pegou o 4, deu 3 vezes 2. Quando a gente pegar um cara N qualquer, vai ser ele menos 1 vezes 2. Foi essa a ideia que a gente transcreveu para escrever um termo geral. Não significa dizer que esse seja o termo geral, né? A gente está partindo da ideia de que sempre vai aumentar 2. A ideia que a gente está tendo aqui, é que sempre vai ter mais 2 para o próximo, né? Mais 2 no próximo. Essa seria aqui a nossa ideia para construir o termo geral. Tá? Vamos mais um exemplo. Determinar os 3 primeiros termos da sequência cujo termo geral é AN igual a N ao quadrado mais 1. Olha só, N ao quadrado mais 1. Né? Então, quais são esses termos? Veja bem, não garante, vou colocar aqui sobre 2 para a gente ter uma noção aqui. Então, como eu quero o termo geral, a gente tem que lembrar que o N é um número natural. Isso não quer dizer que os valores da minha sequência terão que ser naturais, de forma alguma. Então, por exemplo, se eu vou fazer a minha sequência, vou escrever aqui o A1, ele vai ser, vou começar com 1, já estou trocando o N por 1, né? Então, vai ser 1 ao quadrado mais 1 sobre 2. 1 ao quadrado, 1 mais 1, 2 sobre 2, isso aqui vai dar 1. Então, achamos o A1. A2, quem é o A2? A2 vai ser, como ele quer os 3 primeiros, né? É o próximo, 2 ao quadrado mais 1 sobre 2. 2 ao quadrado, 4 mais 1, 5. Então, vai ser 5 meios. Quem é o próximo, que é o terceiro? O A3 vai ser quem? Vai ser 3 ao quadrado mais 1 sobre 2. 3 ao quadrado, 9 mais 1, 10. 10 por 2, 5. Então, a minha sequência será 1, 5 meios, 5 e segue, né? Porque não falou se ela era finita ou infinito. A gente fez isso aqui, então, para encontrarmos os 3 primeiros termos da sequência. Basicamente, a gente tem que fazer apenas isso para encontrar o termo geral. Veja que eu não estou dizendo CPA, CPG, coisa nenhuma. Estou apenas dizendo que é uma sequência numérica.
Se é uma sequência, ela tem uma certa relação. Vamos usar mais um exemplo para fechar essa parte. Obter o 10º termo da sequência em que AN, ou seja, o termo geral é 2 elevado a 10 menos N. Veja, essa relação aqui é importante, né? 2 elevado a 10 menos N é a expressão do termo geral. Veja que é uma potência, pode, né? Então, se você quer o 10º termo, você vai estar dizendo que é o A10. Então, o A10 vai ser quem? 2 a 10 menos 10. Quem é o 10º termo quando você coloca 10? Ora, é 2 elevado a 0. Quem é 2 elevado a 0? É 1. Então, o 10º termo da sequência é 1. Encontramos a nossa resposta. Apenas isso, né? Então, sequências numéricas, elas têm uma forma de ser escritas. Elas podem ser finitas, elas podem ser infinitas, elas podem ser constantes. Elas podem ser ainda crescentes ou decrescentes. Como que eu sei que uma sequência é crescente? Se os valores aumentam. Como que eu sei que ela é decrescente? Se os valores diminuem. Essa é uma ideia para você construir essa primeira parte. Muito bem, com isso a gente encerra esse vídeo.